Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre movimento circular, certo? Como o próprio nome já está dizendo, é um movimento que faz círculos, né? Que gira em torno de um eixo, tá bom? Então a gente vai ver os principais elementos de um movimento circular. Primeiro elemento de um movimento circular, os primeiros que a gente vai ver é frequência e período e frequência. E o que é que significa cada um dos dois? O período vai ser o menor intervalo de tempo gasto para dar uma volta completa, certo? No sistema internacional, a gente vai trabalhar em segundos. Já a frequência vai ser o número de voltas que ele dá em um intervalo de tempo. No sistema internacional de unidades, essa medida é em Hertz, né, que é o número de voltas que ele vai dar em um segundo. Logo, a gente pode perceber que frequência e período eles são inversamente proporcionais. Então, a frequência vai ser 1 sobre t, ou t vai ser 1 sobre f. Né? Eles são inversamente proporcionais. Certo? Então, como é que a gente poderia calcular sem saber essa relação aqui? Frequência e período. O período seria o tempo, né? O tempo que ele leva, que a gente vai dar, dividido pelo número de voltas. Como a frequência é inversamente proporcional ao período, a frequência a gente pode calcular como sendo o número de voltas dividido pelo tempo. São inversamente proporcionais. Agora, se você sabe uma ou sabe outra, aí você pode usar esta relação aqui, onde F é a frequência, T é o período. Nos sistemas que a gente usa, a frequência tem que se trabalhar em Hertz, mas há alguns tipos de frequência, como RPM, certo? Que aí a gente teria que transformar para Hertz. No período, a mesma coisa. Também tem frequências como hora, minuto, a gente teria que transformar para segundo. Para quem não sabe o que é RPM, é rotações por minuto. Para transformar de RPM para Hertz, a gente divide por 60. Vai dar igual 1 RPM dividido por 60 vai dar igual a 1 Hz. Né? Então vamos para a próxima. Falar sobre o que é espaço angular ou ângulo de fase, tá bom? Quando a gente tem um movimento retilíneo, a gente trabalha em metros, mas como a gente tem um movimento circular, a gente tem que falar de espaço angular, tá certo? Então o que é que seria esse espaço angular? É o espaço que ele leva para dar uma volta, certo? Um círculo completo ele vai levar 360 graus, né? E aí na física a gente tem outra unidade de medida que a gente pode trabalhar, que é o radiando, certo? E aí a gente tem o espaço angular como sendo φ, vai ser a divisão do deslocamento S, que seria esse deslocamento aqui, dividido pelo raio. Sempre que a gente fizer essa divisão, o valor vai dar em radiando, certo? Que é outra unidade de medida. Uma volta completa, se você dividir uma volta completa pelo raio, sempre vai dar 2π radiando, certo? Que é igual a 360 graus. Ah, professor, se a questão nos trouxer aqui, por exemplo, 180 graus, então você teria que fazer uma regra de 3. Você sabe que 2π radiando equivale a 360 graus. Aí você vai fazer x, vai equivaler a 180 graus. E aí você faz uma regra de 3 simples, né? Então vai ficar 180 vezes 2π radiando vai ser igual a 360 x, né? Então fica 180 vezes 2 dá 360, 360π radiando é igual a 360 x. O 360 de um lado, 360 do outro, poderia cancelar diretamente, mas vamos passar dividindo aqui para fazer passo a passo, para depois ninguém se perder na explicação. Fica 360π radiando sobre 360, né? Tá multiplicando aqui, vai para o outro lado dividindo, então sempre vem para baixo. É igual a x. Aí eu tenho aqui, concluindo a nossa equação, x vai ser igual, cancela, né? Dividindo, fica só π radiando. Então, se a questão, por exemplo, trouxe 180 graus, né, como unidade de medida, a gente teria que transformar para radiando. Então, 180 graus, ela equivale a π radiando. Então, você não precisa saber todos os ângulos em radiando do círculo. É só você, como você vai trabalhar questões em graus, é só você transformar. Né? Ele diz, deu uma volta completa. Se ele deu uma volta completa, você já sabe que é 2π radiando, né? Que é 360 graus.
Se ele deu meia volta, que é 180 graus, é π radiano. E assim por diante. Você faz regras de 3 para encontrar esse espaço angular, tá certo? Se a gente trabalha com espaço angular, a gente vai trabalhar com deslocamento angular, que é o deslocamento justamente utilizado para ir de um ponto ao outro. Deslocamento angular vai ser a variação do espaço, ΔS, esse espaço aí seria o espaço linear, esse espaço tem aqui, ó, dividido pelo raio. Ou o espaço angular é o ângulo inicial menos o ângulo final. Se, por exemplo, a questão estiver trabalhando com graus, então 0 e aqui 90 graus, o espaço angular, ΔΦ, vai ser igual a 90 graus. Ah, professor, mas temos que trabalhar, transformar para radiano. Então, vamos transformar isso para radiano. Transformando isso aqui para radiano, fica π sobre 2 radiano. Para quem duvida, pode até fazer a regrinha de 3, né? Então, para a gente fazer, que acaba se acostumando. Então, esse deslocamento angular foi π sobre 2 radiano. Aí, se a gente fosse trabalhar na questão, por exemplo, calcular a velocidade angular. Para calcular a velocidade angular, seria o deslocamento angular dividido pelo tempo, certo? E aí tem uma relação da velocidade angular e a velocidade escalar, né? Que se a gente imaginar, por exemplo, uma situação de uma bicicleta, certo? Quando você está andando de bicicleta, o pneu da bicicleta ele vai produzir uma velocidade angular, então ele vai girar, né? E à medida que o pneu da bicicleta ele gira, a bicicleta vai produzir um deslocamento em linha reta, que a gente vai chamar de velocidade escalar. Então aqui eu tenho uma velocidade angular que eu chamei de W e a velocidade escalar V, né? A bicicleta vai andar em linha reta. E aí tem uma relação entre velocidade angular e velocidade escalar, tá certo? E aí a gente vai ver agora, né? Como é que a gente calcula a velocidade angular? Velocidade angular, deslocamento angular dividido pelo tempo, né? O deslocamento angular que a gente viu na questão anterior, né? Velocidade angular W dividido pelo deslocamento angular é igual ao deslocamento angular dividido pelo tempo. Então, a nossa velocidade angular vai ser em radiano por segundo, tá certo? E agora a gente vai ver como faz essa conversão de velocidade angular para velocidade escalar, certo? E a gente tem bem simples aqui, ó. Coloquei as 3 equações aqui, porque essas 3 equações se referem sempre a esta primeira aqui. A velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio, né? V de velocidade escalar ou linear, vou botar aqui, ou linear ou retilínea, às vezes depende da questão que trabalha. W é a angular, a velocidade angular. E o R é o raio do círculo, do pneu, do movimento, né? O raio. E esse raio a gente tem que sempre transformar em metro. Isso aqui em radiano por segundo. E a velocidade no sistema internacional metro por segundo, a velocidade escalar. A gente sabe que velocidade angular vai ser o deslocamento angular dividido pelo tempo, né? Por t. O deslocamento angular de uma volta completa é sempre 2π radiano, né? Uma volta completa fica 2π sobre t, né? Então a gente tem aqui 2π sobre t, é esse velocidade angular. Se eu substituir na equação, eu tenho essa maneira de calcular aqui, ó. E a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então, se a questão me der a frequência, eu posso calcular dessa maneira. 2π vezes o raio vezes a frequência. Se a questão me der o período, eu posso calcular desta maneira. Professor, preciso decorar essas 3 equações? Não, não preciso decorar essas 3 equações. Você basta lembrar esta primeira equação aqui, que velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio, né? Só essa conversão, porque depois essas outras equações você vai deduzir a partir desta primeira, né? Você precisa lembrar que velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. E aí você pode calcular a velocidade angular, você pode calcular o raio, você pode calcular a velocidade escalar, pode calcular o período. Tem N incógnitas a partir desta relação aqui, certo? Vamos dando continuidade. A gente vai falar de aceleração angular média, que é a variação da velocidade angular dividido pelo tempo. É quando eu tenho, por exemplo, um movimento angular acelerado, certo? Tipo,
estou fazendo uma volta aqui e eu tenho uma mudança de velocidade de fato, né? Como a maioria dos movimentos circulares, eles são movimentos uniformes, circular uniforme, então essa aceleração angular praticamente ela não vai existir. Então aqui está a aceleração angular, tá? Média, que seria esse símbolo aqui, ó, vai ser igual a variação angular. É o mesmo procedimento de calcular a aceleração escalar na normal, né? Para quem não lembra, aceleração escalar vai ser ΔV sobre ΔT, né? Variação da velocidade no tempo. Aqui é a mesma coisa, variação da velocidade no tempo, só que aqui eu tenho a velocidade angular, tá bom? E aí a gente tem a relação da aceleração escalar com a aceleração angular, né? Que é só multiplicar pelo raio. Também é a mesma relação entre aceleração angular e aceleração escalar da velocidade angular e da velocidade escalar. Às vezes pode parecer muitos nomes, mas talvez com um pouquinho de repetição fica mais fácil de entender, né? De você repetir, entender. Recomendo que você assista até mais de uma vez essa videoaula para poder retome, para poder pegar esses nomes, né? São muitos nomes, muitas nomenclaturas, mas o modo de calcular é basicamente todos iguais, né? Sempre dividindo pelo tempo. Só que tem um tipo de aceleração no movimento circular que ele sempre vai existir, que ele existe a partir de uma força centrípeta. O que é uma força centrípeta? É uma força que puxa para o centro, certo? Então a força centrípeta vai fazer com que exista uma aceleração centrípeta, que vai ser calculado como a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio de órbita, certo? O raio de órbita, o raio de giro, certo? E essa aceleração centrípeta, o que é que ela faz? Ela muda a velocidade? Não. Ela muda a direção do vetor velocidade. Como assim, professor? Vamos lá. A FC, né, a força centrípeta, AC, aceleração centrípeta, né? Vai ser dividido. Aceleração centrípeta vai ser a divisão entre a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. O que acontece? Por exemplo, quando a Lua está orbitando a Terra, vamos supor que seja uma órbita circular, que não é, mas vamos fazer de conta que seja, certo? O que é que atrai a Lua à Terra? É uma força, que a gente vai chamar de força gravitacional, certo? Então, ela vai atrair para o centro da Terra, né? A gente sabe que, pela lei da gravitação universal, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra, né? Mas vamos supor que a Terra seja o centro e esteja sendo atraído pela Lua. Posso fazer até outro exemplo. A gente pode fazer um exemplo de um barbante, de um fio, mas vamos supor que seja um movimento circular aqui. Então aqui existe uma força. Essa força aqui aponta para o centro, que seria a força gravitacional, a gente vai chamar de força centrípeta, porque a força centrípeta são todas a resultante das forças que apontam para o centro, tá certo? Então a Lua, ou o objeto aqui, o corpo celeste, ele está em movimento. Imagine que é um satélite fazendo uma órbita circular na Terra. Ele está em movimento, então ele tem uma velocidade v. O que acontece? Essa velocidade v, ele tem uma força, que a gente vai chamar de força gravitacional, que nesse caso vai ser a força centrípeta, vai provocar uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta provoca mudança de movimento. Por quê? O corpo ele sempre vai estar querendo sair pela tangente com a velocidade v. Mas a aceleração centrípeta sempre vai fazer com que ele mude de direção. Então, eu tenho aqui, ele está querendo sair pela tangente, velocidade v, aceleração sempre apontando para o centro, aceleração centrípeta, que faz com que o corpo ele mude o sentido a direção do seu movimento, né? Aqui ele está indo para baixo e aí a aceleração centrípeta faz com que ele mude a direção, ele vai mudando, né? E ele vai fazendo essa componente várias vezes. E aí isso aí acaba descrevendo o movimento circular. Como é que a gente calcula? Isso daqui é basicamente a segunda lei de Newton, né? A mesma coisa da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração, só que essa aceleração aqui é uma aceleração centrípeta, certo? Que a gente vai calcular como sendo a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? Quando essa velocidade é demasiadamente alta, ele se torna maior do que
a força centrífuga, né, que vai empurrar ele para fora, que se torna maior do que a força centrípeta. E aí o objeto sai pela tangente, né? Ele sai assim, ó, sai pela tangente, que a gente chama de velocidade de escape. Quando essa velocidade ela é menor do que a aceleração centrípeta, aí o objeto ele tende a se aproximar cada vez mais do corpo celeste, né? Em uma órbita espiral assim. Quando eles estão em equilíbrio, eles vão ficar orbitando como um satélite orbita, por exemplo, certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês nessa videoaula, com a videoaula um pouco extensa, e depois a gente vai fazer outras videoaulas com atividades resolvidas, tá bom? Para que possa ajudar vocês aí. Até o próximo vídeo. Deixa um like lá para contribuir com o canal. E se inscrevam, né? A gente tem objetivo aí, a gente vai chegar a pelo menos 1000 inscritos aí. Valeu, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo aula.